Hoje com Carlão de Freitas. 4 horas, 4 minutos, Carlão de Freitas comandando a Arena. Aí quer me fazer chorar. É muita emoção. Que coisa maravilhosa, hein? As Sexta-feira, coisas mudam, apresentando a Arena. Eu disse pro Cabelo antes de começar o programa, é um sonho realizado. É uma né? realização. É uma realização. Acima de tudo, né? Você passa 4 anos na faculdade, se aperfeiçoando, TCC, Defende o TCC. defende o Que TCC, na academia é o primeiro trabalho acadêmico. pra mesmo você que- chegar e apresentar o Arena. E aí vem aqui, né? Não, eu falo por mim, que aqui só tem eu que sou o mal acabado aqui da É o mesa, William né? Bonner da Tarde Não, Campineira. imagina, É é verdade. bondade sua. 4 cara. horas, 5 minutos, está começando o Arena. Hoje, sexta-feira, 6 de dezembro de 2024. Ao lado dos meus parceiros, Júlio Nascimento. grande Júlio fase, hein? Nascimento. Na área, hein? Que subidão também. Ah, William Cabelo e Fábio Scheibe. Boa tarde, meus pimpolhos, meus amigos. Julião, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Arena, rapaz. Tudo bem, Carlão? Boa sexta-feira a todos. Bora sextar aqui juntos. Bora sextar, Com graças assuntos a Deus. palpitantes e relevantes. Falta pouco, Julião? Já vai pra casa? Já? Falta exatamente 55 minutos, né? Isso é maravilhoso. E contando. Falta 55 pra todo mundo? quem sabe menos, né? Mas a gente espera que, né? Não é que acontece alguma Vai coisa que aí, né? algum- Repórter CBN tem que entrar. Aquele É o verdade, poder do é irrealizado, daquela. Nossa, Enfim, né? hoje é. Hoje é, dia. né? Hoje cabe. Nossa. Hoje cabe. E aí, Cabelinho, tudo tranquilo? Muito boa tarde, Carlão, Júlio, Scheibe. Boa tarde, Antônio Lupe, em seu momento de Não foi pro reflexão. monte, mas não mas foi ele pro tá monte. muito reflexivo. Eu tive Sim. informações que. Boa tarde, Eliel Almeida, onde estiver, e a toda a nossa audiência, para mais um Arena, Carlão. Com certeza. Fábio Scheibe hoje deixou o Principado de Itu para nos ajudar aqui no Arena in Loco. Fabião, boa tarde. Sempre um prazer. Boa tarde, Carlão de Freitas. Boa tarde, ouvintes CBN. Sexta-feira que antecede, né, a última rodada do Brasileirão, que muito importa para os times é a parte de baixo da tabela. Quantas agora, contas né? você fez, Fábio Scheibe? Nossa. São 6, né? Na verdade, 6 foi o combinações de perfil rebaixamento. perfil oficial do Brasileirão, né? Mas a gente faz um resumo que os times dependem apenas deles, das próprias forças. Como tem o duelo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, quem vencer os jogos, tanto Fluminense quanto Bragantino e também Atlético Mineiro ou Atlético Paranaense, estarão fora da zona de rebaixamento nesta Vai última ter rodada. palpitão do rebaixamento? Vai ter palpitão. E a De resenha, tudo, palpitão de campeão mas a resenha e vai palpit- ser em cima disso, porque hoje, até nos cafezinhos daqui da empresa, o que mais se comentou foi o Z4, né? A situação. Porque o título. que tá borbulhando, né? E nós vamos entrar nesse assunto também, mas o título eu acho que está mais do que decidido, né? O Botafogo vai atropelar o São Paulo e aí acaba atrapalhando a vida do Palmeiras. Isso, calma. O bom do Botafogo ser campeão é que toda hora a gente ouve esse hino, né? Lá Martini. Não tem um hino dedicado ao John Textor, porque é o John Textor, o time do John Textor. Vai começar. vai Tem o hino começar. da Leila Pereira também? Não, mano? Palmeiras Eu gosto, o Julião ele gosta de uma Palmeiras tem polêmica lá. patrocínio, Palmeiras tem tudo mais. Já ó. deu de É primeira, aí, apenas Fábio o presidente. É só o que Diferentemente de vem ser um pra dono, você. né, cara? O cara manda. Se quiser ir só o embora ca- amanhã fechar, tá. É pô. só o cartão de visita. Você começou todo saltitante, o Julião já deu no meio. Se já. quiser virar a equipe de patins, vai virar o Botafogo virar a equipe de patins. É só um aperitivo. E você pode participar do Arena através do telefone 991869070. 991869070. Mande o seu áudio, mande o seu texto. O Julião tá aqui do meu lado e nós vamos fazer muita resenha a partir de agora. Ô, Cabelo! E aí? E o nosso sarcófago? Hoje você não vai acreditar. Sim. Quem Hoje é jogou? o jogo da Ponte Preta. Pra encerrar a semana, né? Pra acabar. Também a bancada inteira aqui, Boca de Pretão. Não, o Júlio aí. Não é assim, não. Eu já falei, o mundo sabe. Eu sou Esporte Clube O mundo Primavera, sabe. o fantasma da Ituana. Sabe sim. O O mundo Bolacha sabe. tá ligado, aos pouquinhos a gente vai percebendo, assim, como o cabelo é primavera, né? Com certeza, graças a Deus. Como é o hino do Primavera? Queria saber disso. Existe? Vamos lá, primavera. Vamos para mais uma jornada. Nossa, lindo, hein? Emociona, Olha, hein? se emociona, hein? É um hino clássico, tá longe de letras Da alma. vulgares. Vamos lá, cabelinho, Vamos lá, esse hoje sarcófago aí. O jogo da Ponte com um time. Olha, também anda meio sumido das. Vou falar, vou dar um pitaco. Ele é um time
estado de São Paulo. Sim. Mas ele anda meio sumido das divisões de elite. Ele anda meio sumidão, assim, Mas aparece. tá disputando ou Tá nativa. licenciado? Tá nativa. Tá Tá em- nativa. Vai, mais um. Divisões periféricas. Divisões Pode periféricas. ser. Uma boa definição. Barretos. Calma. Precoce. Vamos Barreto mostrar não um tá trechinho tão da sumido, música? Então vai, o ano desse jogo. No Passou ano que muito esse jogo olho foi essa realizado, este sucesso foi lançado. Vai. Pano pra manga, sei que vamos dar. E o circo Foi pode tema de pegar novela da Globo, hein? O vocalista era um galã na época. Ah, na época fez a festa. Deixa o refrão aí, Camilo. Deixa o refrão. Ah, o Júnior. Chega pra quê? Eu quero saber. E essa tua boca. Pode falar, Cabelinho. A novela? Não, a novela. Se eu falar novela, vai matar o ano, Não, cara. pode ficar tá. tranquilo, porque A novela, se depender de o mim do grupo Fábio era o Scheid, Absinto, do Absinto. Silvinho Blau Blau, que Silvinho na Blau década Blau. de 80 tem a menor chance de a gente ganhar. tinha Fábio um Scheid. fã-clube expressivo. Depois ele Quando? seguiu Quando carreira ele tinha um solo. Deu carreira solo, Quando ele tinha fã-clube? na década de realização do jogo. Fábio Scheid tá esperto, hein? Garoto. Fábio Scheid tá Que esperto. malandrinho. E foi um sucesso de uma novela que muita... Galera, você vai lembrar da novela, mas se eu te falar... Eu tive o meu tempo noveleiro, assim. Eu até... A década de 90, assim, eu era muito noveleiro. A Viagem, sabe? Eu mais década de 80. É, essa 4x4, novela especialmente é. eu assisti Mas as na íntegra. últimas... E olha que faz tempo, mas a última que realmente me ganhou foi o... Até porque tinha Essa Rei do uma... Gado era boa Tinha uma também. grande atriz nessa novela que eu sempre fui muito fã, Cristiane Torlone. Bonita, linda. Bonita. Na Não, Viagem. ela é talentosíssima, É. e Fez bela. Gata Comeu, É, né? é. E aí... Essa é Rock O Rock Santeiro. Santeiro, cara, essa é sensacional. Vou te falar, as 3 novelas nessa época, assim, era Tititi, Gata Comeu e Rock Santeiro das 8. E agora vai ter um remake de Vale Tudo. Vale tudo. Que é um pouquinho mais adiante, 88 já, né? Tá certo, Mais então. adiante, então, quer dizer que foi antes de 88. O Fabio tá esperto, cara, tá ligado. cara. 4 horas, 11 minutos, nós vamos pro primeiro intervalo do Arena e você pode participar, mande a sua observação, Campeonato Brasileiro, quem vai cair, o Bragantino tá numa boa situação mesmo integrando o Z4, será que vai estourar no Fluminense, no Atlético Mineiro ou Paranaense? O No que Bragantino. vai ser da última rodada do Campeonato Brasileiro? Você participa pelo telefone 99186-9070, o intervalo do Arena é rapidinho. Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas 15 minutos é o Arena desta sexta-feira. Ô, Julião, a galera tá participando conosco aí, Júlio Nascimento. Sempre. Boa tarde, estou ligado todos os dias, é o Guimarães, Hortolândia, sempre bugrão. Tá mandando aqui o Derivaldo. Boa tarde, povo abençoado, segundo colocado na corrida metropolitana de Campinas, Palmeiras será campeão. A esperança é a última que morre, né? Enquanto houver matemática, diria o filósofo, o William Cabelo. O problema é depender dos outros, né? Mas nesse caso, eu acredito que a Moiou. Mesmo a matemática permitindo, a rivalidade não deixa. E mesmo o Botafogo, ainda sendo o Botafogo, acho que... Aliás, o Botafogo continua pertencendo ao hall dos malditos? A própria final. Foi campeão, mas a própria isso tá final. mudando, né? Não, isso que eu queria colocar. Tá saindo novo momento. Mas, por exemplo... Saindo das trevas, de repente, mas vai mudar, momento mais iluminado. Vai mudar em razão das conquistas, mas a própria final em que o Botafogo conquista... Pô, 30 segundos de jogo o cara ser expulso então continua junto com o Comercial, Vila Nova, enfim. Continua, mesmo conquistando, continua. Até nas conquistas o Botafogo é meio estranho. Mas por mais incrível que pareça, a expulsão ajudou o Botafogo, né? Ué. Que mudou a forma de jogar, né? E eu acho que o Atlético não sabia o que fazer com a bola, né? Sim. O Atlético não sabia o que fazer com a bola. Entrou pro jogo pra se defender e sair nos contra-ataques, acabou ficando com a bola, não sabia o que fazer. Aliás, falando em Atlético... Tá dizendo que o Atlético pipocou? Pipocou. Entendi. O Atlético Mineiro pipocou e pra mim foi uma decepção, porque pelo investimento que tem, né? E na realidade brigando pra não cair. Essa é a grande verdade. Não, e duas finais que não entrou em campo, porque o Flamengo foi engolido no primeiro jogo também, no segundo também, e contra o Botafogo fez aquele papelão. Engraçado, né? eu gosto do Atlético, né? A torcida, a pujança do Atlético, né? A torcida vibrante e tal, fanática. Agora, o Atlético em algumas decisões, ele dá umas derrapadas. Julião, aquele jogo contra o Corinthians, em que o Atlético leva vantagem pra Arena na Copa do Brasil, vencendo por 2-0. Aí o Cudê colocou um time meio estranho, o Hulk no banco. Que me poupou. Poupou. Tem atleticano que até hoje não perdoa, né? Não perdoa. E eu preciso fazer um meia-culpa aqui. Porque eu disse no começo do certame que o Atlético Paranaense ia fazer boa figura. Mas enganou todo mundo, o próprio Bragantino. Junto, né? O Cuca tinha chegado, eu falei, olha o Atlético Paranaense. É outro também que tá rebolando mais que vedete nova no emprego, né? Já que o Cabelo tocou nesse assunto, como eu trouxe de manhã aqui, o Júlio até destacou agora também, tem os cenários possíveis, né? São 6. Agora com mais calma, se quiser, eu posso falar aqui também. Vamos lá. Já começou, né? Tá louco pra falar? O perfil do Brasileirão, do Brasileirão publicou aqui. Fluminense só cai se o Atlético Paranaense empatar, o Fluminense perder. Qual que é esse perfil pra eu não seguir nunca mais? Tá tirando raciocínio. Vai. O Fluminense só cai se o Atlético Paranaense empatar, se o Fluminense, obviamente, perder e se o Bragantino ganhar. O Atlético Paranaense só cai se ele perder, se o Fluminense perder e se o Bragantino ganhar. Ou se não, se o Atlético Paranaense empatar, se o Fluminense ganhar e se o Bragantino ganhar. Já o Atlético Mineiro cairá se o Atlético Paranaense vencê-lo, se o Fluminense empatar e se o Braga ganhar. Já o Bragantino tem duas possibilidades. Se o Atlético Paranaense perder, se o Fluminense perder e se ele empatar, o Bragantino. E pela outra possibilidade é o Atlético Paranaense empatando, o Fluminense empatando e o Bragantino empatando. Obviamente ficaria com os mesmos pontos os três. Mas, você entendeu o que ele falou, Carlão? Só pra falar. Cenário, né? Muita coisa. Mas eu tô achando, gente, agora a grosso modo, aquele papo de botequim. Tá Furacão se bem que o Cabelo trouxe aí uma ideia que é plausível.
Agora tá com cara do Furacão, hein? Furacão. Eu tô achando que vai sobrar pro Flu. Eu escutei um programa Então, hoje foi cedo, essa um ideia programa muito do bacana, o Cabelo. CBN Esportes, vocês conhecem? Opa. Da 99.1 FM, Campinas. Que horas que é o programa? Das 11 ao meio-dia. E aí, apresentação do Júlio Nascimento. Opa! Manda Quem abraço pra participa ele, quem mais? souber. Finíssimo. Ah, Fábio Scheib sempre tá lá, o Carlão. O Lupe tá de férias, né? Então, mas enfim. E os ouvintes, principalmente. A audiência maciça, né? Então, assim, e eu escutei um comentarista dizendo o Atlético Paranaense, que eu acho bem provável. Mas será bem entregue ao Fluminense também. Devido à circunstância que ele mesmo se coloca. Escalonou pra paixão isso aí, né? Eu senti um pouco de mágoa, assim. Eu acho que o Fluminense tem contas a pagar. Ah lá. Sinceramente. Os justiceiros do futebol estão querendo que o Fluminense... assim. Não você, tô falando o futebol em si, o futebol O nacional. futebol pede o rebaixamento do Fluminense? Exatamente. E assim, ó, Você tá tricolor, a gente... Nossa, Ah, mas os caras têm isso agora. O Léo Sempre aqui vai... vai... da gente. Tem um boleto mas aí? se for assim, ninguém ganha. Não, Todo mundo mas ganha e é, ninguém não, perde. O Benção é um Eu cara Eu sensacional. não conheço Vasco, nenhum furacão aqui, cara. Não? Aqui, E o na cara que imprensa, mostrou não conheço. ontem as partes íntimas? Eu vi. Não, mas assim, ó. Nenhum Bragantino. Pra mim, o Palmeiras ganha do Fluminense. O Bragantino ganha do Criciúma. E aí? Agora Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ó, Sem torcida, né? Aí eu vejo... Sem torcida na Arena MRV. Vamos fazer o seguinte Vai, aqui, ó. vamos lá, Faz vai. um exercício Vamos aí. fazer a simulação aqui, ó. Ge.globo. Boa. Barra Isso é um videogame, né? Isso é simulador. uma delícia. É. Só que é legal fazer. Meu time Então, não só que cai, é o meu time seguinte, não- a gente vai não fazer aqui perde. a projeção da Arena. Então precisaríamos vamos entrar lá. em consenso. Vai, Tá bom, Julião, vamos bora lá, lá. vamos lá. Boa, Red boa, Bull boa. e Criciúma. Braga. Braga. Eu também vou de Bragantino. Bragantino. Então, Apesar das malas. vou sempre rolando, colocar 1x0 aqui, tá? Pra não ter negócio de Isso. saldo e tal. Quem mais que interessa aqui? Atlético Mineiro contra Furacão. Lembrando que o jogo lá em BH com portões fechados. Por conta da treta Então, lá na isso Copa daí do Brasil. É uma incógnita Eu- esse O jogo. Atlético Mineiro tá mal, né? Tá com cara de empate. pra mim. Eu falei isso eu vou nessa. Empate. Pra mim tá cheio Então de vai, empate. eu isso vou aqui. com você pra empate pra ver o que vai acontecer. Vou 1 de a 1. empate. Beleza, vai. Olha o galo do cabelo aí. Galo do- Faz o galo aí, cabelo. Desse jeito aí a Série B não acerta. Aqui Palmeiras 5x0 no Fluminense. Não, brincadeira. Mas 2 a Os três 0. vai. Não, vai ser Não. fácil. O Fluminense vai jogar. o Fluminense zero, vai precisar leva. Será vencer. que vai jogar? É isso que eu tô O Fluminense acho ganha que vai, zero, o Palmeiras acho que vai, também. claro. Vale título. Tudo bem que É. não vai ganhar, mas vale título. Eu acho que vai ser jogo duro pro Palmeiras pro vence. Pronto. Palmeiras vence. Vamos colocar aqui O que 1 a 0. acontece nesse cenário? Eu coloquei todo mundo aqui? Já coloquei. Vai. Nesse cenário, o Atlético Mineiro vai pra 45 escapa. Eu não Bragantino escapa com 44. Estoura no Flu. Atlético escapa com 43, mas por conta do saldo o Fluminense é rebaixado Aí, com cara, 43 então eu tava pontos. certo quando eu falei Agora do tem empate. algo que pode acontecer Agora, em meio à rodada, BH no muda desenrolar da rodada. Por exemplo, se o Palmeiras estiver vencendo o Fluminense por 2-3 a 0, o empate salva o Atlético e salva os dois Atléticos. O que o Flu precisa torcer é pelo Galo. Por uma vitória do Atlético. Tanto que o empate Agora, Julião, não ajuda. por exemplo, nesse cenário de o Palmeiras já 2-3 a 0 é difícil porque o Não, Fluminense não vai está interessado, acontecer mas isso, 2-3 a 0 pro Palmeiras, você acha que os dois Atléticos vão um vai Olhar brigar pro com o outro e outro? falar, fica aqui Ô, com a gente, toca aqui, eu não quero, você também não quer. É. Que os dois estão ameaçados. Agora, é um cenário difícil, até pela necessidade do Fluminense e o Palmeiras também. Eu acho que em algum momento do jogo ele vai saber o que acontece no Rio de Janeiro e vai dar uma. Mas diante mentalmente cai. Diante dessa possibilidade baixa de ser campeão do Palmeiras, a torcida que vai ao estádio Sim. vai querer ter uma festa Sim. e essa festa seria rebaixar o Fluminense. Apesar de não ter uma rivalidade direta com o Fluminense, é mais um time grande, vai caindo. E tem um certo histórico de 2012, né? Em 2012, quando o Fluminense foi campeão lá em Presidente Prudente, Isso. o Palmeiras ficou Praticamente a um rebaixado. jogo, Agora né? não deixa de ser um encerramento emocionante. Se não vejamos, temos disputa por título, disputa por Sul-Americana, porque tem vagas ali. Nossa, eu acho tão. E o Z4. Eu acho tão deprimente ficar com essa disputa por Sul-Americana até o 16º, né? Quase. É. Eu acho que até diminuindo Os o número, caras- que é aquilo que a gente fala, né? Até diminuindo o número de clubes brigando por Sul-Americana, aumentaria a competitividade Claro. para chegar. O cara fala, não, Sim, chegamos mas- ao objetivo que é chegar à Sul-Americana. Pô, Hoje todos de os manhã- times todos classificam, também, cara. Hoje de manhã um torcedor ouvinte sugeriu a volta dos clássicos, né? Que a gente isso tava é batendo legal. papo sobre isso. Que, Na ô, Júlio, Na última rodada, você diz, É. né? mas eu acho, pós-rodada, domingo, eu acho que é e pro Brasileirão, lógico, né, 2025, eu acho que é um assunto que vai voltar
a ser debatido. Porque apesar do time, por exemplo, eu dei exemplo hoje, até que estava discutindo lá fora também, o Vasco e Flamengo, por exemplo, nessa última rodada, não valeria nada, mas vale por não perder pro rival, né? Lógico, apesar de não querer mais São Paulo nada. E Corinthians, por exemplo. Então, não valeria nada, mas no histórico de confrontos... Você acha que o Lucas não iria pro jogo? Tanto que aconteceu isso em 2012, né? 2011, 2012. O Corinthians estava indo pro Mundial. E São Paulo ganhou do Corinthians. E o São Paulo precisava... E o São Paulo queria melhorar o retrospecto. Com essa foi lá e bola ganhou. que o Corinthians tá jogando, que tá subindo, e o São Paulo nessa tiriça, será que o São Paulo ia entrar relaxadão? O Júlio lembrou de um jogo, cara, e levando em conta a rivalidade, porque o Corinthians vinha avassalador, né? No Brasileiro tirou um pouquinho o pé em virtude do Mundial, mas foi uma derrota pro São Paulo, antes de um Mundial. E o Tite já deu declarações. Levantou que esse jogo acendeu a galera. Né? Falou, opa, não somos imbatíveis, perdemos para um rival, vamos ter que dar a resposta agora no Mundial. Pô, o Sabiano tirou o Cássio pra dançar, velho. Então por isso a importância eu acho que a CBF vai voltar em pauta. É um assunto a ser discutido nas reuniões. Foram 2 anos só, né, de clássico na última rodada. 2013 acho que não foi, né? Até porque de lá pra 2013 tivemos poucas... Eu lembro muito claro 2011. Que era Vasco e Corinthians na briga, e foi Vasco e Flamengo, Corinthians e Palmeiras na final. Até porque jogo. 2012 também. 13 foi o Cruzeiro campeão. O Cruzeiro foi campeão contra o Goiás, eu acho. Foi avassalador, né? Eu acho que foram esses 2 anos só. Mas por que será que saíram? Não saiu isso? Mas deu uma diminuída também nessas conversas de entrega, de não entrega, né? Mas... Teve até o caso do Santos, que, pô, ele ajudou o Palmeiras, né? Pô, pela rivalidade. Poderia ter entregado por Vitória, né? Sim, em 2014, né? Então deu uma diminuída. Agora, dessa vez, voltou forte. Até pelo fato de 2 rivais cariocas envolvidos, Fluminense e Botafogo, e 2 rivais paulistas, né? Palmeiras e São Paulo. É um assunto a se discutir. Sim. Mas a gente também discutiu não só na última rodada, como na penúltima também. Às vezes a penúltima vale mais que a última. Por exemplo, a última agora a gente deu exemplo de Vasco e Flamengo, que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro tem coisa pra fazer ainda, mas... Quem mais poderia? Corinthians e São Paulo, que a gente tava falando, não valeria mais nada também. Acho que a penúltima vale até mais do que a última. Imagina, né? Um cenário assim, e se estivéssemos nessa Cruzeiro e Atlético Mineiro? Então. Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Como foi o 2011, 6x1, né? 2011, 6x1. 6x1. Possibilidade de jogar rebaixar o Cruzeiro não deu Pensou certo. o Cruzeiro rebaixar? Nossa, é tragédia, suposição. cara dos atleticanos. BH... Bolachinha, e a galera participando conosco? Boa tarde, galera do Arena JP de Moraes. Maurício Souza chega ao Guarani e já traz indicação de jogadores. Quem? Goleira Magali. Se pintar a bola igual a melancia, não passa uma. Os laterais são perdigueiros. Floquinho na direita e Bidu na esquerda. Esse Bidu é o Bidu verdadeiro. Que tá jogando bem no A zaga é Beck de Fazenda, Zé Lelé e Chico cachorro, Bento. Né? Volante Mônica, dando coelhada na rapaziada. E o Penadinho para assustar os adversários. Eu gosto do o meia velho. É o Franjinha, que é o cérebro da equipe. Atacantes Cascão. Nenhum zagueiro consegue chegar perto. Isso é boa. Cebolinha armando planos infalíveis para penetrar na zaga. Né? E o craque do time, Pelezinho. E ainda tem banco, hein? Rolo, Tina, Bugu, Horácio. Horácio é o goleiro reserva, só que não pode entrar, né? Porque goleiro com mão de Horácio não dá certo. Um abraço pra vocês. Final de semana chegando, hein? Grande Maurício Souza, que é um dos grandes Souza. brasileiros da história, né, Maurício Souza? Sem dúvida. Sim. Eu acho que deve estar... O cara fez a Turma da Mônica. Deve estar o quê? Entre os 10 brasileiros? Não, calma aí, Carlão, também. É muito? Não, é muito. Muito? Aumenta, top 100 ele é. Top 100 legal. Não, 10 é muito. É muito? Mas se a gente analisar assim, do mundo artístico? Eu, na década de 80, eu comprei Gibi do Pelezinho, mas cara. Foi um fenômeno. Eu gostava da Turma da Mônica e tal, mas depois transcendeu as gerações. Sim, mas até hoje. E o Chico Bento era um caipira muito gente fina, cara. Muito, era histórias de infância. Então eu exagerei. Exagerou, ó. 10 verdade. Manda um abraço. Tem muita gente na frente. Filipão, por exemplo. Ai, meu Deus do céu. Nem vou falar mais nada. Vai pro próximo. Vamos pro próximo aí, ô Bolachinha. Quem? Filipão, tá maluco? Olá, galera da Arena. Eita. Aqui é o Antônio Dorte de Jundiaí. Tá igual a voz do Pio. O Fluminense e o Atlético Mineiro não caem. Ambos vão ganhar. E o São Paulo empata com o Botafogo e o Bota é campeão.
E vamos lá, ei lá. Mas calma aí, mas quem cai então? Calma aí, o Fluminense falou que... Cai o Paranaense, então. Se empatar, Mas né? o Bragantino, não deu resultado? O Bragantino tem que... O Bragantino, o Bragantino ganhando independe de resultado. O Bragantino ganhando se salva. Ele falou que o Palmeiras empata ou ganha? O Fluminense ganha, ele falou. Falou que o Fluminense ganha do Palmeiras. Agora se o Bragantino perder, cai. Ajuda todo mundo, né? Não, daí porque aí continua assim. Todo mundo escapa. Agora só faltava essa, né? O Bragantino perder, porque... Pode acontecer, lógico, mas, pô, foi tão difícil lá na Arena conquistar a vitória da maneira que conquistou. Aliás, pra eu assisti o jogo ontem. Como jogou bem o Bragantino. Então. Jogou demais. Mas tá jogando bem faz um tempinho, já que não tava conseguindo os resultados. Não vencia 12 partidas, não jogou bem contra o Cruzeiro, contra o São Paulo também jogou bem, acabou empatando também. Não tava conseguindo as vitórias. Agora com essa vitória, ali, né? Mas então, é que você acompanhou. Mas é muito jovem, né? Faz um tempo que eu não vejo o jogo inteiro do Bragantino. Ontem eu consegui. Caramba. Jogando demais. E o Cleiton foi bem ontem, apesar de ter uma bola ali, de ter escapado ali também. Mas o Cleiton também tem sido fundamental pro Bragantino pela liderança, ele e o Sacha, né? Sim. Agora, Sacha comandando. Vocês falavam do Atlético, desde o começo do ano tá esse problema no Atlético, né? Que história é essa aí que o diabo não vai salvar o Atlético? Estão mandando aqui? Porque eles fizeram aquele vídeo lá que eles fizeram. Lembra? Você não viu o vídeo? Eu falei uma coisa meio satânica, falou, mas eu não Você não viu o vídeo? Eles colocaram nas redes sociais. Meio... Foi uma afronta, né? Foi uma afronta. Cuidado com as afirmações que vocês estão fazendo aqui, gravíssimo. Ah, mas é meio... Foi uma afronta. Amedrontador. Mas assim... Brigando com coisa errada. Mas aí tá pedindo, então. Mexe com coisas do além? Então... é um vídeo meio esquisito, né, Fabião? É um vídeo... Eu prefiro não entrar nesse vídeo. Vê aí no intervalo, você vai ver. Totalmente constrangido com eu achei meio... Invocando coisas erradas. Forças malignas. Imagina o Fluminense na Série B jogando Mundial, André Stancati. Bem provável. É mais ou menos, devido guardando as proporções, o Guarani e a Ponte Preta na Série A1 na Série C, né? Fazer os times diferentes, né? Imagina só. E se isso acontecer, o Fluminense vai pro Mundial com o time de Série B, logicamente, né? Então. Porque a prioridade vai ser exatamente saída de segunda divisão. E aí joga a Série B com o time sub-23, né? E a Série B não vai parar no Mundial, segundo a CBF. É verdade, né? Olha que imagine. Olha que cenário. Vai ter que mudar. Daí vai ter que mudar. Por quê? Vai privilegiar uns em detrimento de outros. Então vamos torcer pra acontecer isso, a gente vê, daí tem mais assuntos. 4h31, vamos pro Repórter CBN. Ainda tem um tempinho? Tem mais áudio aí, tem mais áudio. Então vamos com áudio, Bolachinha. E você dá o sinal pra gente partir pro Repórter. Boa tarde, pessoal da Arena. Tudo bem? Aqui é Valdir Félix de Cosmópolis. Analisando aí o ano, o Augusto Melo conseguiu salvar o ano do Corinthians pro ano que vem, né? Com essas contratações que ele fez pontuais aí no final, no meio do ano, ele conseguiu classificar o time para a Copa do Brasil, uma pré-Libertadores, né? E salvar o time da segunda divisão. Agora, em questão do rebaixamento, vamos torcer aí para o Flu cair. Todo mundo, afinal de contas, ele está devendo a Série B desde 2000, aí, né? Cara. É o justiceiro do Brasil. Um abraço. A voz tem antipatia do torcedor. A voz do povo é a voz de Deus. Mas o Augusto Melo mudou o time. Eu não sei se é o Augusto Melo, mas os reforços mudaram o time do Corinthians, realmente. Né? Tava todo mundo torcendo pro Fluminense ano passado contra o Boca. Verdade. Mas eu acho que... A maioria, né? É que o Boca também tem uma antipatia do... Tudo que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma balbúrdia, né? hein? Aquela final da Libertadores, né? A semana, né? Lá em Copacabana. Olha lá. Por uma cabeça. E tem uma notícia de ontem também, que o presidente da Conmebol apontou, acho que você tá ciente disso, saiu no GE também, que o presidente da Conmebol, Alessandro Domingos, falou que a final de 2025 da Libertadores deve voltar ao Brasil. É só o Brasil. Outra coisa que tá na hora de acabar também é ir de volta, já deu. Ir de volta, mais legal também. Foi legal. Ou então, se tem, eu também, eu gosto mais do ir de volta, mas se tem essa situação de cada ano em uma sede, cada ano em uma sede. É só Brasil e Argentina que vão dominar. E pode escrever aí, das próximas 10 Libertadores, 8 campeões vai ser brasileiro, até mais. Todos para a Copa Libertadores, né? E mesmo os argentinos hoje, a gente tem discutido muito isso, os argentinos não estão com força para bater com o Brasil. Disparidade econômica. Você pega o River Plate, que é mais ou menos o melhor da Argentina, com dificuldade, veio aqui, tomou baile do Atlético. Você vê, tem o camisa 10, é o Nath, que foi dispensado do Atlético Mineiro, que ficou um tempo. Tá certo. 4h33, é o Arena desta sexta-feira, 6 de dezembro, hein? Cabelo, se você é o cara mesmo, o dia 7 de dezembro acho que foi especial pra você. De um certo ano, meu amigo. Seria 97? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.
Repórter CBN. Sexta-feira, 6 de dezembro de 2024. O dólar comercial opera em alta de 1,28%, cotado a R$ 6,08. Investidores repercutem novos dados do emprego nos Estados Unidos e o anúncio do acordo entre Mercosul e União Europeia. O cenário fiscal também continua sendo monitorado em meio à tramitação do pacote de corte de gastos do governo federal e a expectativa de que a liberação de emendas parlamentares possa acelerar o processo nas próximas semanas. O euro vale R$ 6,42, elevação de 0,89%. A Bolsa de Valores de São Paulo cai 1,41%, aos 126.057 pontos. O Ministério da Saúde divulgou um protocolo que vai incluir 5 procedimentos relacionados ao câncer de mama no SUS. Outra novidade é a inclusão de uma técnica cirúrgica minimamente invasiva nos centros especializados de oncologia. Segundo a pasta, as mudanças prevêem a incorporação de novos medicamentos e a padronização de alternativas de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. A Justiça dos Estados Unidos confirmou a validade de uma lei sancionada pelo presidente Joe Biden que determina o banimento do TikTok no país. A rede social só pode continuar funcionando no território americano se for vendida a uma companhia que não seja chinesa. O governo dos Estados Unidos teme que a plataforma seja usada para dar à China acesso a informações de cidadãos americanos. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h36. Mário Quintino sextou. E a gente sabe que sexta-feira é sinônimo de trânsito carregado. As avenidas, as estradas da nossa região. Marinho, boa tarde. Que nos acompanha, a situação complicada na rodovia Dom Pedro, nosso ouvinte que vai em direção de Valinhos, também em direção de Jacareí, diminui a velocidade em Campinas, primeiro na altura do Trevo de Souzas, inclusive tem uma ocorrência na região, então atenção, à altura do quilômetro 127, a princípio é um acidente, a gente está em contato com a concessionária e aguardando aí também maiores informações, então já fica o alerta, atenção para você que sai de Campinas, vai em direção de Valinhos, também seguir em direção de Atibaia e também de Jacareí. No sentido contrário, o nosso ouvinte perde tempo na chegada para a rodovia Anhanguera. Atenção já na região do Nova Aparecida, a partir da Ceasa já começa essa lentidão, então atenção aí pela região. Na Campinas Mogi, a movimentação é um pouco maior na chegada a Campinas, para quem vai acessar a rodovia Dom Pedro. No trecho de Jaguariúna, tinha uma interdição parcial por conta de uma queda de árvore que aconteceu na altura do quilômetro 137. Agora, segundo informações aí da concessionária, a pista já está liberada, então nosso ouvinte que vai em direção de Jaguariúna e também de Mogi já encontra boas condições aí pela SP 340. Carlão. Obrigado, Mário, que volta na programação CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas 39 minutos é o Arena desta sexta-feira. Júlio Nascimento, a galera está participando, 19991869070. Pode mandar aí o seu recado, a sua brincadeira, claro que com muito respeito a gente vai colocar no ar. Momento de reflexão aqui, hein, Carlão? Ah, é a poesia? Aqui, ó, Wilson Barreto. Não é o Wilson que manda a Em poesia. todo mundo, só no Brasil que um jogador com 38 jogos e 14 gols é endeusado. Falando de quem, hein? Quem tem 14 Gabigol? gols? Não, o Yuri Alberto? Não, o Yuri tem mais. Não. Tem mais? Não, no brasileiro tem 14, Deve ser pro Yuri, então. Pode ser. Mas antigamente, a gente trouxe até esses dados. Antigamente, Sim, os brasileirão, os artilheiros tinham 28, Cara, 27 pô, gols. eu tenho 30, o Washington fez Se vocês 30 me permitem, eu e o Heitor Esmeriz estamos produzindo uma matéria justamente disso. Então. Como caiu a média. Olha que doido. Eu vou só colocar aqui, ó, o início da década do século atual, ó, de 2000. Porque, assim, em 2000, o Romário faz 72. Nossa, 72. temporada. Romário. Mas no século, ó, Kleber Pereira em 2001 foi chuteira de ouro com 50 gols pelo Furacão. Grande Kleber Pereira jogou no Santos. No Santos tirou, livrou o Santos do rebaixamento. 2002 né? por Vasco / Fluminense, Romário de novo, 42. 2003 pelo São Paulo, Luiz Fabiano, 47. Washington Coração Valente em 2004 pelo Furacão, 44. Fred, em 2005 pelo Cruzeiro, 39. Aí teve um Marinho aqui do Atlético Mineiro no meio do caminho em 2006 com 27. Dodô, o artilheiro dos gols bonitos pelo Botafogo, fez 34 em 2007. Keirson, 41 no Coxa em 2008. Tardelli em 2009 fez 39. Neymar em 2010 fez 42. Em 2011 fez 39. Em 2012 fez 56. Foi o último boom aí, né? O Neymar. Aí começa a cair. Aí vem Hernan Barcos com 29, Ricardo Oliveira 25 em 2016, aí começa a cair. A que se deve, hein? Bom assunto levantado. Porque o número de partidas aumentou também, se a gente for pensar. E né? uma mudança na característica dos próprios jogadores. Hoje né? a gente não tem mais o cacheiro, esse 9 aqui, ó. Acho que é o Kleber Pereira, Gabigol. Washington, Fred, que Keirson, era centroavante, Tardelli. 9 clássico antigo, eu acho né? que Aquele finalizador. Eu acho que em alto nível no futebol brasileiro, o Pedro. Pedro. Né? Que tem essa característica que certamente venceria, né? Porque acho que ele parou. Quando ele machucou, ele tava com 30 gols já. Porque se pegarmos hoje os artilheiros, Yuri Alberto, Estevão e Alejandro. Talvez o Alejandro com um pouco mais de característica de 9. Agora, o Yuri Alberto é um cara que se movimenta e o Estevão é jogador de lado. Esse Alejandro era que tava no Bragantino. Ele tá do Atlético Mineiro. Ele tá no Vitória. Passou pelo Galo, pelo Bragantino. Sim. Agora, tem a ver também com a falta de qualidade? Ah, com certeza, né? E a mudança do esquema também, né? Que hoje, enfim, é difícil. É que assim, gente... O centroavante, aquele centroavante... O rompedor, o cara só pra... Eu apontaria mais um também, que não tá faz sucesso também, mas não igual o Pedro, mas o Verratti também do Vasco, né? Que é um 9-9. A moda antiga. O Cano é um 9-9? Né? Putz, o Cano também, essa diferença esse ano pro outro, né? O Cano foram 2 temporadas de 40 gols, né? Que é uma boa média. Mas o futebol tinha até colega querendo ele na seleção brasileira, né? O Gé. É um centroavante. Dentro do contexto. Do patamar dele, né? Sim, é um cara... A moda antiga. É um centroavante 20 anos atrás ele jogaria a Série B, isso tá querendo dizer? Não, ele em sim, há 20 anos estaria na mesma. Você percebeu? Ó, depois é o Carlão que leva a fama aqui. A gente tava falando de Pedro, tava falando de Kleber Pereira, tava falando de Washington e tal, o cara chegou no Gé, velho. Não, mas é que o Gé... Não, mas peraí, ele tá na ativa e é um centroavante à moda antiga em atividade. Isso é um fato. Só isso. Tá bom, certo. Tá certo. Aí, Bolacha. Tem mais. Deu pra acreditar? Aquele detector de verdade, sabe? O que tem aí, Júlio? Tem mais aqui, ó. Carlão, Atlético com torcida vibrante, só se for no alto-falante. Cleuber Melo. Esse aí deve ser flamenguista. O Atlético tem torcida vibrante, sim.
Com relação ao alto-falante também, achei muito chato aquele dia na Copa do Brasil. E a gente que estava em casa assistindo o jogo, mas irritante realmente o hino do Atlético Mineiro toda hora, né? Pra tentar abafar o Flamengo. Isso foi muito chato. Agora, cara, a torcida do Galo é um negócio sério. É loucura. Essa não me convence, não. A torcida do Atlético é muito forte. Já tô com a champanhe comprada, o Fluminense vai pagar uma das Série Bs que deve. Gabriel Dantas, torcedor da Lusa. Esse Gabriel lá de Guarulhos. Que foi envolvido aí nessa situação. Coração mesmo pra ele, porque... Cara, o que fizeram com a Lusa... Então, mas gozado que nesse ano, quem deveria cair era o Flamengo, né? Mas foi o Fluminense que entrou com ações justamente com o Mário Bittencourt, o famoso presidente. advogado do Fluminense, que virou presidente, né? Dr. Mário Bittencourt. Santos a confusão com o Flamengo, né? Foi. E o Everton na Lusa, né? Na Portuguesa. Camisa 10, Everton com Técnico Guto. Cara, até hoje meio que mal explicado Que essa estranho, história, né? será que teve Porque muita coisa, gente cara? de dentro da Portuguesa fala que a Portuguesa não fez tanta força também pra que... Então mereceu. Pra se defender, pra buscar seus direitos. Não, é verdade, Júlio. Você que a gente conversa aqui muito sobre podcasts, eu não sei nem qual o podcast que eu tava acompanhando do Flávio Gomes, nosso companheiro de imprensa. Sim. Lusa roxo, maluco. E ele fala e ele como um lusitano, né, de 4 costados, ele fala que ele tem uma mágoa porque ele sentiu que a Portuguesa não fez muita força também pra brigar, né, pra bater de frente com o STJD, com a CBF na época. Então, realmente... Mas um grande abraço pro Gabriel. E a Lusa vai voltar, hein, Gabriel? Já voltou, né? Cara, eu tô muito curioso pra saber Lusa vai jogar a Série D. Portuguesa como que vai ser a montagem da Portuguesa 2025, né? Lusa campeã da Série D 2025. Portuguesa que já, primeira divisão do Paulista, brasileiro da Série D e Copa do Brasil. Já volta tá com calendário. Isso é muito bacana, muito legal. Eu estou curioso pra formatação a gente não pode afirmar que a Lusa vai ser campeã, lógico, tem um campeonato pela frente, mas esse campeonato também é muito traiçoeiro, né? Porque aí não é de pontos corridos, tiro curto, né? Não é tiro curto, aí chega nas... confuso. E daí chega nas fases finais, faz um jogo ruim, um jogo de ida da semifinal, por exemplo, não consegue reverter, mas vai montar um bom time. Adenor, Leonardo Bach diz que a sorte acompanha o trabalho. É verdade. O Adenor jogou na Portuguesa. Jogou no Guarani. No Guarani Caxias também, né? Mas aqui, no grande cenário, Guarani Portuguesa. Boa tarde, amigos do Arena. Na minha opinião vai sobrar pro Furacão. Seria patético um time que disputará o Mundial estar na segunda divisão do seu país. O Bragantino não vai abrir mão. O Atlético só precisa ganhar. Um abraço do Carlão Fernandes. Boa, Carlão. Quem escreve aqui a mensagem pelo nosso WhatsApp. Aí, que é isso aí? Uma Furacão. brisa. Uma brisa. Furacão esse ano, uma brisa. Tô mandando mais áudio, hein, Bolagem? Aliás, o Júlio lembrou de algo que pode acontecer em Curitiba, né? Porque se o Atlético cair, volta o Atletiba na Nacional. Série B, né? Na Série B, né? Só que na Série B do Campeonato Brasileiro. Nossa. Pô, o Atletiba é um clássico legal de acompanhar, mas é outro cenário que, assim como o Campinas, vai perdendo crédito, né? Nacionalmente falando. Faz tempo, Paraná não consegue voltar, né? E agora, se a dupla Atletiba for pra segunda divisão... O Paraná também, na verdade, ele voltou, já conseguiu algo. Ele voltou pra elite. O Nacional ainda não conseguiu, Nacional, não. Cara, em 2017 o Paraná subiu, né? Ou caiu, não. O Palmeiras faz um jogo lá em Londrina que quase decide o título também contra o Paraná. O Paraná levou esse jogo pra 18. 18, Paraná Série A. Porque ele sobe naquele que tinha um Inter, né? Eu lembro, inclusive com o maior público da Liga Arena. Pô, eu fiz um jogo aqui, não sei se o Julião vai lembrar, Paraná 4, Guarani 0. O Paraná deitando, alemão, jogou muita bola aquele dia. Foi um dos jogos que Richarlison foi vaiado no Guarani. Foi. Eu lembro que o Paraná veio e atropelou o Guarani, o Paraná muito bem montado. Sumiu o treinador do Paraná na ocasião, acho que era Matheus Costa, se eu não estiver enganado. Verdade, era da nova geração, né? Depois foi pro Operário, sumiu mesmo. Sumiu. Nossa, você falou de treinador que sumiu, só uma informação. O Noroeste anunciou Paulo Comelli. Eu nem sabia que ele... Que ganha projeção através do Noroeste. Através do Noroeste. Paulo Comelli é o treineiro para 2025. Trabalhou na Ponte em 2007. Paulo Comelli, tá aí. Ô, Carlão, opa! Deixa eu aqui, ó. Grande, ó. Quem? Grande Lucão tá mandando aqui, ó, que domingo, pra quem gosta aí de futebol americano, vai ter a final da taça 9 de julho, Guarani Indians contra o Leme Lizards
E a gente conhece muito bem o quarterback do time de Leme, viu? Sim, sim. Conhece muito bem. É o Joey Montana do interior. Meio perninha, né? Só que meio é onde? perninha, né? Clube Imperial? O que é isso aqui, ô Lucão? Imperial? Vem cá, Lucão. Vem aqui, cara, tá ouvindo? Vem aqui, vem falar dessa decisão. Que tem o Guarani envolvido, tem o time de Leme, olha lá. Ele vem, hein? É, como dizia Ari Costa, me chamou. Meio perninha, chega aqui. Não, vem aqui, vem falar da Mas final aqui. É Leme? O que é? É Leme, gente. Então, senta aqui, cara. Partiu Leme, hein? Vai no microfone do Fábio Chaves. Vai no 14 ali. Ó. Isso. Quanto é que tá a odd por 2 passes de touchdown seus aí pra eu já fazer minha fé aí? Lucas Nero, nosso repórter, atleta. Barra quarterback. O Joey Montana do interior. Pô, o Joey Montana é muito antigo. É muito antigo. Mas eu sou o 16, Joey Montana aí. Tá vendo? Jared Goff. Fale mais, conte-me mais. Vamos lá. A final da Taça 9 de Julho acontece nesse domingo, tá? E é uma reedição do ano passado. Ano passado a final foi aqui em Campinas. O Guarani foi contra a Leme também. Na época o Guarani era o favorito e trouxe favoritismo pra cá. Mas foi um jogo bem disputado, viu? Teve uma reviravolta ali e Leme acabou tomando a virada no último quarto. E esse vai ser aonde? E esse vai ser em Leme, na casa do Lizard. É uma revanche. Leme aqui, Leme. Da Lemense. Isso. Terra de Ferreirão, né? Falecido. Lá tem um campo de futebol americano que é maravilhoso. Pô, sensacional, é hein? o primeiro Estaremos campo lá. de futebol Lucas. americano na história aí. Legal, cara. E é a revanche, vamos ver como é que vai ser, né? Eu tenho muito apreço pelo Guarani, Sem mas em interceptações, virtude hein, da sua participação em Leme, eu vou torcer pra Leme. Muito obrigado. Que aí você vai trazer Grande, Lucão, né? vai trazer o bichinho Por essa pra eu gente. não esperava. O senhor vai pagar o almoço. Simples assim, né? Te surpreendeu, Lucas? Me surpreendeu. Nossa. Boa. 4h50. Temos um intervalinho, Bolachinha? Temos? Então vamos para um rápido intervalo. E aí na volta a gente vem com o sarcófago. Tem The Last Dance pro Gabigol, né? E também tem o Vili Santana. Faça o Vili Santana agora. Você que manda, meu diretor. Na volta, né? Na volta tem a hora do... Olha só o último... Então vamos pro intervalo pra gente fazer tudo isso em 10 minutos. Vamos lá. Arena CBN. Oferecimento Monkey locação de caminhões Monkey e guindastes, monkeymark.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Terceiro colocado da Superliga, o Campinas busca mais uma vitória dentro da competição. O jogo é amanhã, às 9h30 da noite, contra Guarulhos. Só que a partida vai ser disputada lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, às 9h30 da noite. O Campinas é o terceiro colocado, como eu disse, com 16 pontos. E o Guarulhos é o penúltimo colocado da Superliga, com 8 pontos. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor.
eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Arena CBN. Quatro horas e 54 minutos, chegou o grande momento. Não é sarcófago, não é rebaixamento, não é título, é o Ville Santin. Então vamos lá. Se for para correr, que seja brincando com seus filhos no jardim. Se for para viver com barulho, que sejam os sons da natureza ou da chuva no quintal. Se for para escolher um local perfeito para morar, que seja Ville Santin. O Ville Santin é um empreendimento com lotes a partir de 450 metros quadrados, com um clube de lazer completo, o seu beach tênis, Cabelo, que você gosta muito, muita área de preservação permanente e uma localização privilegiada pertinho do shopping Guatemi e da IP, cara. É nobre da cidade de Coisa Campinas. linda. Então, tem como querer mais, William Cabelo, Ville Santin? Viva a exclusividade de viver bem. Acesse villesantin.com.br e saiba mais. 4 horas e 55 minutos, gente, rapidinho pra gente ir pro sarcófago, mas é a última dança de Gabigol com a camisa do Flamengo, né? O Gabigol assisti um pouquinho. Você viu o documentário? Trecho do documentário ali. Legal, hein? Tá lá no YouTube do Gabigol lá. Romário elogiando o Gabigol. Marcou época, né, Gabigol? Flamengo e Vitória às 4 da tarde no domingo. E aí, gente? Não. Está encerrando uma trajetória vitoriosa, sem dúvida alguma. Polêmica, né? Polêmica também, mas vitoriosa também. É um jogador que tem mais títulos da história do Flamengo, junto com o Zico, junto com o Júnior também, junto com o próprio Arrascaeta e o Bruno Henrique. O Gabigol marcou a história e agora a gente não sabe o destino dele, né? A gente trouxe esses dias aí que o Gabigol não estava quase certo com o Cruzeiro, só que o Cruzeiro não vai disputar a Libertadores. Será que ele vai abraçar essa ideia também? Já falei, hein? Se quiser, tem gente indo embora lá. Deu uma esfriada. Vai disputar Libertadores ano que vem. Não, mas tem muito jogador ali. Firmino agora, estão falando também. Se quiser. Então, aliás, é uma notícia de hoje, a gente tá falando do Gabigol, mas uma notícia aqui do Corinthians que... Firmino falou que pede em oração para jogar no Corinthians. Mas aí não reduz o salário também. Aí não tem oração. Aí não tem oração. Mas tá no monte, eu jogar no Corinthians. Tá no monte. Quanto você quer? 300 milhões por mês. Eu jogo. Então hora mesmo. Joga por amor, né? Poxa, mas o Gabigol, ele tá no panteão dos grandes ídolos. Talvez só o Zico mesmo. E aí eu acho que, né? Mas cravou seu nome com maestria, com brilhantismo na história do Flamengo. E, cara, eu prefiro pensar no Gabigol nos gols, na fé, nos títulos e tal. As polêmicas, acho que o tempo vai... Edmundo, Romário, tudo tinha polêmica exatamente, também. É a personalidade de cada um, né? Agora, o que eu acho muito doido é quando as pessoas falam assim, não existe essa frase que se não fosse o Gabigol, o Flamengo não seria campeão da Libertadores em 2019. Essa frase tá corretíssima, não seria, porque foi graças ao Gabigol. Então, ele é um personagem muito decisivo, muitos gols em finais, chamava da responsabilidade, gostava do trash talk, da provocação. Catimbeiro, foi muito importante pro Flamengo em Libertadores, em Campeonato Brasileiro. Então, é o maior nome pós-Zico do Flamengo, não tem jeito. É que se ele fosse uma figura menos polêmica, talvez ele fosse mais unanimidade. Sim. Mas mesmo assim, ele é um dos grandes. É inegável, né? Catimbeiro, mas decisivo, né? Sim, quando eu disse catimbeiro, no bom sentido. Aquela catimba do futebol, não aquela catimba maldosa. Mas eu acho ele mais... Eu acho ele até mais assim, mais chatinho assim. Que o Emerson Sheik. Uma coisa que me pega um pouco no Gabigol é o chilique, muito chiliquento. Agora, com relação à qualidade, o que ele representa... Nos anos 90 ele seria perfeito, cairia perfeito. Imagina, Edmundo, Romário... Edmundo, Romário... Não, mas aí eu acho que... Já pensou um embate? Tinha que ser menos egocêntrico pra jogar nos anos 90. Você falou Essa parte da vaidade do Gabigol, ela é um reflexo do jogador moderno. Quando ele sai do Flamengo, foi um egocentrismo. Você deu uma ideia aqui. Você falou de Edmundo, do Romário. Já pensou o Júnior Baiano marcando o Gabigol
Ou o Odivan. Nossa. Clebão. Clebão do Palmeiras. Aí eu acho que o Gabigol ia sofrer, sério. Ia sofrer, mas de muita qualidade. Antônio Carlos. Hoje ele é mais protegido, entre aspas, né? Por conta... O futebol mudou, né? Muitas câmeras, né? Os flagrantes estão ali. Mas tudo vira polêmica também. Anos 90 seria. Anos 90 foi. Pô, foi legal. O Edmundo tomando aquela pancada do jogador do Vélez, lembra? Aquela porrada na boca. Mas foi covardia, foi por trás, velho. Mas o Edmundo provocou. E argentino ainda, cara. Cara, enfim. Ai, galera. Um abraço pro Thomas, argentino, que tá ouvindo a gente. Boa. Aí. Grande Absinto. Bem anos 80, né? Vou pesquisar, hein? Vamos lá. Uma bugada. Vamos pro alto. Vai lá, ô Cabelo, você é o diretor do sarcófago. A Ponte enfrentou o Bandeirante de Birigui. Nossa, Bandeirante. Bandeirante de Birigui. O Beck, né? É o Beck. O Beck. Uma camisa listrada branca e preta. Parece da seleção paulista. Olha quem exato. Olha quem o Bandeirante tinha de centroavante. Dario. Seria ele? Dadá Maravilha? Que Pode ano? ser. Daqui a pouco. Vamos lá, Scheibe. 83. Gente, eu sou muito ruim nisso aí, cara. Eu sou vai muito nisso ruim. daí, vai nisso daí. Deu umas dicas. 85, sei lá. 85, acertou, viu? Cara. Muito bem, temos um ganhador, Júlio Nascimento. Vocês estão em contato com o Eliel Almeida aí? Eu tô achando que o Fábio Scheibe deve fazer parte dessa quadrilha aí. Tá acertando muito. Você viu que a informação chega rápido, nada assim. Mas tudo bem. O Júlio não tem tempo pra ficar ouvindo a Arena. Hoje sem vídeo, né, Cabelo? Sem vídeo, mas vamos lá. Bandeirante 0, Ponte Preta amistoso em 1985. A ponte de Sérgio, Toninho, depois Evandro, Osmar, Guarnelli, Valdir e Carlinhos. Regis, depois Silvio, Márcio Luiz, depois Mário César e Jorge Mendonça, Wagner, Chicão, depois Gerson e Mauro, depois Léo, técnico Tuta. O Bandeirante de Birigui de Seleno, Márcio, depois Ted, Ricardo, depois Dimas, Edson Fumaça, Ademir Gomes, depois Pele, Almeida, depois Marcão, Mazola, depois Mota e Dicão, na frente Dicão, jogou no 15. Corinthians. Zé Roberto, Dario, seria Dadá Maravilha. E Pedrinho, depois vai técnico, Sobral. Tá aí. Fecha esse sarcófago. 5 horas em ponto, como é que tamo, Bolachinha? Dá tempo de fazer? E aí? Última notícia aqui dos nossos amigos do GE lá de Belo Horizonte, viu, Júlio? Cruzeiro é o principal candidato no Brasil para contratar Dudu, perto de saída do Palmeiras. Voltou a história, então. Então o Gabigol não vai pra lá, hein? Não vai ter caixa pra isso. E nem vestiário. Dudu pode fazer o último jogo pelo Palmeiras nesse duelo contra o Fluminense. Eu acho que o Palmeiras vence o Fluminense. Vai ser uma choradeira domingo, hein? Eu acho que o Palmeiras vence o Fluminense, mas o Fluminense. Por isso o Fluminense cairá. Quem vai cair? Porque o Bragantino vencerá também o Criciúma e haverá empate no duelo entre os Atléticos. Se o Fluminense perder, o Atlético perder, o Fluminense cai, né? O Fluminense tá com um ponto a menos. Qual Atlético? Furacão. Não, Furacão cai. O Furacão tá um a menos que o Fluminense. O Furacão que tá ali. Eu vou de Furacão, então. Eu vou manter meu palpite de manhã. Eu também acho, mas vocês quase me convenceram do Fluminense. Eu vou de Fluminense. Pra mim, o Fluminense vai pra Série B. Mas é uma boa atração pra domingo à tarde. Não tenha dúvida. O CBN estará presente. CBN estará presente. Como sempre. Belo Horizonte? Não. Ah, tá. A CBN vai estar no Mundial de Clubes. Ao lado do Fluminense. Acompanhando a saga do Flusão. 5 horas, 1 minuto. A Arena fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira. Um bom fim de semana a todos. Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina.